Queridos, nunca foi fácil andar lado a lado com Deus. Estou falando alguma mentira? Sempre a gente andou em caminho estreito. E existem meia dúzia de pessoas aí fora que dizem assim: olha, quando a gente aceita Jesus, a gente não vai ter mais sofrimento, a gente não vai ter mais falta de emprego, falta de dinheiro, falta de saúde. E isso é uma grande mentira. É a serpente do Éden falando novamente. Porque o próprio Jesus, quando veio à terra, ele disse assim: olha, eu vim trazer para vocês espada. Espada é para brincadeira? Espada é para luta. Ele estava dizendo: a vida de vocês é luta. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra o principado e potestade que vivem nas regiões celestes. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E olha, diabo não brinca de ser diabo. Diariamente ele vai querer trazer a gente para um lado que seja o mais longe de Deus. Se a gente disser assim: eu quero me afastar da igreja, vai ter um Uber pago, vai ter um barco pronto. O inimigo sempre vai estar patrocinando a nossa viagem para o longe. E observa uma coisa: a Bíblia diz aqui que Jacó estava habitando na terra das peregrinações. Peregrinar é viver em lugares com poucos recursos. E olha, eu fico imaginando, isso é imaginação minha, que José, desde a sua mais tenra idade, ele ouvia da sua mãe Raquel dizer assim: olha, você, José, não é qualquer um, você é fruto de muita oração. Aleluia. Você é fruto de sonho. Porque Raquel, desde que casou, ela tinha o quê? Um sonho. Um sonho de quê? De ter um filho. E a gente já percebeu que desde o começo desse relacionamento, o pai dela, Labão, que eu não sei se esse é o nome dele mesmo, ou se era ladrão o nome, não é? Um camarada cheio de falcatrua, cheio de ideias, querendo tirar vantagem em tudo. Trocou na hora do casamento. Jacó tinha trabalhado com Raquel, a gente conhece a história, e ele deu quem? No lugar dela. E agora, Raquel tinha vontade de ter filhos, não acontecia. Passa lá na tenda das ervas, tem menino chorando. Passa na tenda da irmã Lia, menino chorando. Na dela não tinha, vazio. Mas ela perseverou, e orou, e buscou, e nasceu quem? José. Eu fico imaginando que todas as vezes que José ficava emocionado, feliz da vida, por saber que ele foi uma criança desejada, muito desejada. Amém. E foi Deus quem deu. Amém. Quando ele chegava perto do pai, o pai dizia assim: olha, esse Deus que abriu a madre da tua mãe é o Deus que cuidou de mim. Contando a sua história também. Saiu de casa sem recurso algum, sem perspectiva, porque ele não sabia o que ia encontrar. Na primeira vez que ele estava indo para a casa do seu tio, foi explorado. Mas a gente percebe na história de Jacó, na terra da sua peregrinação, sempre havia o agir de Deus. Sim ou não? A Bíblia diz para nós que Labão trocou o salário de Jacó por várias vezes. Ele diz assim: ó, eu vou pagar dessa forma aqui a ele, porque ele não vai ter vantagem. Aí Deus pegava, virava o jogo, e Jacó era abençoado. Ele trocava e Jacó era abençoado. Ele trocava e Jacó era abençoado. Amém. E Jacó passou isso para José. Esse Deus, ele cuida de nós. Faça chuva ou sol, a terra estremeça, haja maremoto, Deus não sai do controle. Amém. Deus continua cuidando de nós, irmão. E se eu tiver uma igreja de multidão, Deus vai continuar atuando. E se a igreja for menor, Deus vai continuar atuando do mesmo jeito. E se a minha família for aquela de sobrenome expoente, Deus atua. E se tiver um nome comum, Deus atua do mesmo jeito. Você entende isso aqui? Durante toda a vida da família de José, da família de Jacó, a coisa mais interessante que a gente percebe aqui é que Deus se manteve no mesmo lugar. E talvez alguém pergunte assim: irmão Jair, o que o senhor está querendo dizer isso? É que esse Deus não mudou. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja, diz assim: ó, Deus é o mesmo, ontem, hoje e vai ser eternamente. E quem disse isso era alguém que também tinha motivo para ser depressivo. Sim ou não? Sim. Paulo. Olha, é muito fácil quando a gente vem de uma linhagem bem humilde
e depois atinge um patamar mais alto. A gente se acostuma. E a gente não chora, só chora de emoção. Mas é mais complicado quando você está no patamar aqui e vem para cá. Aí alguns começam a achar, Deus esqueceu. Por isso que Jó diz assim, quando recebeu o bem de Deus você reclamou? Por que não aceita o mal também? Mas a gente tem dificuldade em descer. E o apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha carta branca. Era alguém que aonde chegava era aplaudido. O apóstolo Paulo é o único da sua época que os historiadores chamam de poliglota. Paulo falava mais de 5 idiomas. E não era assim arranhando não, ele falava fluentemente. Quer dizer, era alguém que podia ser mandado para qualquer lugar, ele se comunicava com muita facilidade, perito em filosofia, mas de repente foi ser fabricante de tendas. Não era mais aplaudido, foi apedrejado, apanhou na rua. Mas ele disse assim, Deus é o mesmo, ele mantém o controle das coisas. Quando a gente volta aqui para José, a Bíblia faz questão de dizer para nós, capítulo 37, do verso 3, que Israel amava mais a José do que qualquer outro. Olha, José recebeu esse preterimento, essa preferência diante de seus irmãos e dos demais, por causa da sua mãe, que era a mais amada por Jacó. Mas a gente observa aqui que durante toda a história de Jacó, ele não menciona mais Raquel. José era o alvo do seu amor, o alvo do seu cuidado. E sabe o que a gente aprende aqui? Quando a gente é amado pelo Pai, alguns vão nos odiar. Porque eles vão começar a não entender por que é que Deus cuida tanto de nós. Dia desse eu estava numa escola sabatina, aí escutei um irmão dizendo assim, eu não concordo porque que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que qualificação esse homem tem? Aí eu disse, irmão, talvez Deus diga isso de Davi naquele momento que ele estava de joelho, porque quando a gente se ajoelha, a gente está em Deus. Amém. E quando a gente ministra, é Deus que está em nós. Amém. Mas eu não concordo. Aí no coração, a gente tem que amar o irmão, mas Deus diz, estão te dando. A Bíblia está dizendo assim, você não vai entender nunca por que isso aí é tão amado, por que é tão abençoado. Deus escolheu, acabou. E olha o que é mais interessante, é que Deus ele age diferente de Jacó. Deus não escolhe um em detrimento de outro, Deus escolhe a todos nós. Todos nós somos escolhidos de Deus, todos nós somos extremamente amados por Deus. Irmãos, se houve uma época que a gente não deveria reclamar, a época é agora. Escuta aqui uma coisa, a gente está há 2 anos de pandemia. Quantas pessoas que você conheceu que foi embora? Eu e você estamos aqui. Vivinho da Silva. Aleluia. Houve um problemão aí agora. Quanta gente perdeu tudo. É engraçado que nós, os pobres, ainda assim, eu não tenho nada, eu tenho nada. A chuva bem arrebata, eu perdi tudo. Não é assim? Mas era tudo que conseguiu juntar. Perdeu vida. Famílias aí que foram exterminadas, todas, numa casa só, 11, 12 pessoas morrendo. Quantos de nós tivemos a casa atingida? Talvez uma goteirinha, uma coisinha. Mas você observa, Deus tem cuidado de nós. Amém. José nunca tinha visto o rosto desse Deus. José estava na idade de 17 anos. Para uma época que se vivia quase 1000, era um bebezinho. A idade da adolescência, aqui mostrando José, um adolescente, a idade de 17 anos, era a época da influência. A maioria de nós tivemos já 17 anos, né? Eu tive até ano passado. E aí a gente observa que é uma época de que a gente fica curioso, sim ou não? É uma época que a gente quer experimentar tudo, quer se afastar da família, pensa em morar sozinho, porque acha que os pais atrapalham um pouquinho, né? Mas a gente fica com essa ideia de morar sozinho até descobrir que quando a energia se paga, internet, etc. Aí a gente desiste. Mas você observa, era muito perigoso tirar um jovem do meio da sua família, da forma em que ele foi tirado, porque como a gente falou na lição da escola sabatina, foi traído, vendido por pessoas que tinham a responsabilidade legal de proteger. Que se a gente vê alguém em perigo e não protege, a gente assume a responsabilidade. E quando é irmão, pai, mãe, a sociedade diz assim, é teu irmão que está se afogando ali. Então aquelas
pessoas eles tinham a responsabilidade de proteger a José, mas a mágoa, a raiva, fez com que eles tirassem aquela... Olha, e observa uma coisa, a ideia daqueles homens, veja que coisa importante que esse livro passa para nós. A ideia dos irmãos de José não era mesmo acabar com a vida de José, o que eles queriam era acabar com os sonhos de José. Por isso que ele diz assim, ó, aí vem o tal sonhador, vamos matar para a gente ver no que vai dar os sonhos. A ideia era interromper os sonhos. A Bíblia diz que José teve sonho e contou para os irmãos passaram a odiar mais ainda. A gente aprende com José a primeira coisa: você, em qualquer lugar que você estiver, você quem influencia. José estava em casa, ele era a influência. Os filhos de Bila eram má conduta. Se vivesse nos nossos dias, eram chamados de almas sedosas. Eles aprontavam. José andava com eles para apacentar as ovelhas, mas a Bíblia não relata, nem eles relatam que José andava fazendo o que eles faziam. José era a minoria naquela casa, era o caçula da casa, mas era influência. Aí o que a gente aprende aqui? Enquanto mães de família, é muito importante que nossas irmãs aprendam a influenciar suas vizinhas, irmãs. Olha, é muito gostoso. Eu nunca fiz isso não, mas eu acho que seja. Porque eu vejo tanta gente fazendo, sentar na calçada para conversar com as vizinhas. Mas tem que prestar muita atenção. Naquela conversa ali você influencia ou é influenciado? Porque geralmente quando senta todo mundo ali, quando suas cadeiras, senta no chão, seja o que for, sempre vai surgir alguém para dizer assim: você não sabe da nova. E a nova, quando alguém diz assim, sabe da novidade, eu começo a ficar no preto do pé, começo a ficar curioso, né? Quando diz assim, tem uma fofoca, até o nome, até o nome é gostoso de dizer. Aí é complicado, porque vão começar a dizer as coisas a gente vai ficar com vontade de dizer também aquilo que sabe, e no final das contas, sabe como dizer? Foi fofoqueira que disse. A pessoa que disse a gente, mas depois assim, eu fiquei sabendo. Eu trabalhei numa empresa e meu chefe dizia assim, irmão, eu não sei não, porque as pessoas faziam umas coisas aqui e não diziam, olha, eu não vi não. Ó, disseram, eu não ouvi, eu não sei, nunca passava dinheiro. Porque se assim, foi irmão gerente que disse, mentira, todo mundo diz assim, ele nunca disse nada, eu não sei nada, não ouvi nada. Se começasse a fazer coisa errada, eu saía de perto, ele estava todo mundo, sei lá, roubando, ele estava no meio. Mas observa, chamam a gente para o meio e depois eles acusam. Aí sabe o que diz? Tá. Eu conheci um pregador que diz assim, na língua de todo ímpio tem uma espoleta, porque sempre diz assim, tá, o crente, né? Sempre dispara. Tá, é o crente. Então é muito importante a gente observar, eu estou lá na escola, na condição de adolescentes, e hoje os que estudam, acho que hoje a gente só tem 2 adolescentes aqui, né? Mas eles tentam influenciar, eu não sei hoje como é que chama, vocês podem me ajudar, porque na minha época, os adolescentes, eles tinham tribos, era assim na tua época? Tinha as tribos na escola, todo mundo na escola tinha que se comportar igual, falar as mesmas gírias, andar pelos mesmos lugares. Eu estudava numa escola, que eu acho que eu já contei isso para vocês, mas que era assim, aquela pessoa que pelo menos uma vez na semana não usasse bebida alcoólica, é careta demais, não dá para andar com a gente. Tinha que pelo menos na sexta-feira tomar uma cachaçinha, tinha que roubar em casa uma coisinha. Naquela época, na minha época, que não faz muito tempo, não era normal todo mundo ter celular, né? Mal se tinha, mas tinha radinho de pilha. Todo mundo tinha um radinho de pilha em casa. Vocês confirmam isso? Então a maioria dos jovens roubavam radinho de pilha, relógio, para ter o que a tribo tinha. Senão era careta, estava fora. Eu tinha um colega na minha classe que ele chegava mais cedo do que eu na escola. Eu já vinha do trabalho direto para a escola e ele chegava mais cedo. E aí, quando ele mais cedo, já entrava na sala depois. Ele entrava, sentava na minha frente, erguia os braços, dizia revolução, eu sabia. Tinha acabado de fumar maconha. E aquilo era aplaudido, era legal. Entende? Então, tinha que fazer igual. Às sexta-feira à noite só tinha uma aula. A maioria fazia aquela aula bem rapidinha junto com o professor para o bar. Na sexta-feira à noite, eu amava, não era que ninguém me obrigava, estar na coinonia. Que aquilo que hoje chama pequeno grupo, os irmãos do tempo da irmã White lembra disso, era chamado de coinonia. E a gente estava lá. Era obrigatório usar um perfume que hoje eu não lembro o nome, também não sei se era
da Boticário, se era Natura, o que era, eu sei que era um perfume caro, e que na época representava um dinheiro que dava para fazer a feira da minha casa, e que todo mundo era obrigado a usar, por isso roubavam para usar. E aí, teve um jovem que sentou perto de mim, ficou meu amigo até o final do segundo grau. Aí ele disse assim a mim: Evanildo, o irmão usa leite de rosa, não é? É. Sentiu o cheiro do meu perfume. Eu uso leite de rosa e eu só compro quando está na promoção, quando vem com 3 chicletes colados. Não me incomoda. Pode usar seu perfume caro lá, não me incomoda. Sabe, irmãos? Aí Deus começou a fazer um movimento lá. Hoje em dia leite de rosa é para quem pode, né? Mas aí, usava leite de rosa na minha época e estava na prova. Aí o que acontece? Mas Deus fez movimento lá. Bem rapidinho, para a gente voltar aqui, ainda falando sobre a história de José no Egito. Uma vez, o professor marcou uma prova já final, e essa prova ele marcou para sexta-feira. Meu professor Antônio, ele dava 2 aulas na segunda-feira e 1 aula só na sexta-feira. Mas no primeiro dia de aula, quando eu cheguei lá, eu estudei os 3 anos com ele, ele disse assim: Jailton, aí eu levantei a mão e disse: já sabe que está reprovado. Ele disse: infeliz. Primeiro dia de aula, ele disse: quem é adventista e quem é do exército já começa o ano comigo reprovado. Aí, naquele dia quando ele marcou a prova, bem resumindo, que a maioria de vocês já ouviu isso, ele marcou a prova para sexta-feira, e eu não fui para a prova. Eu tinha tentado combinar com ele para a gente fazer na segunda, que eram 2 aulas, tinha mais tempo. E aí ele disse: não, ficou irredutível, tem que ser na sexta-feira. E naquela sexta eu não fui. Na segunda-feira, quando eu cheguei na escola, eu ia entrando, ele passou por mim no carro, parou o carro do meu lado, aí disse assim: teu santo é forte, viu? Não entendi nada. Mas na frente encontrei Ivanildo, ele disse assim: soubesse o que aconteceu na sexta-feira? Ele disse: não. Professor, todo mundo sentou, ele distribuiu as provas, a luz da sala apagou. Aí ele: vamos para a próxima sala no mesmo corredor. Todo mundo sentou, a luz apagou. Aí disse: vamos descer, né, para o andar térreo. Quando chegou lá, apagou a luz geral. Não teve prova naquele dia. A prova foi na segunda-feira. E nós fizemos, foi a primeira e única vez na minha vida que eu tirei com 10. Porque eu fiquei durante a semana, o final de semana, estudando também. E a partir daquele dia a gente teve a oportunidade de dar estudo bíblico ao pessoal das tribos. A gente teve a oportunidade de ver que eles mudaram as festas, as confraternizações, que tudo era feito na sexta-feira, começou a ser feito na quinta, senão o cara do leite de rosa não participava. Tudo bem, irmão. Deus colocou em você naquela rua que a gente mora para a gente fazer diferença. Aí a gente influencia. Se você tem um canal, sei lá, na rede social, você é administrador do grupo, é você quem influencia. José poderia revoltar e dizer assim: olha, Deus permitiu, cadê a promessa? Desde muito pequeno ele me deu sonhos, ele disse que eu governaria, que eu seria igual ao sol e à lua. Aonde? Agora me colocaram, sabe? Foi feito várias transformações. E escuta uma coisa: eu e você somos pessoas que têm fé, e quem tem fé espera. Quem tem fé não questiona, adora em qualquer circunstância. A gente não vai viver sempre cantando ó pela terra que primou. Ora eu e você vai ser chamado para o topo da montanha, mas tem hora que a gente vai ter que descer ao vale para ter aula, para aprender, para ir para o deserto, que é a escola do Senhor. E sabe o que a gente tem que determinar no coração? Aonde eu for colocado, eu vou glorificar o nome desse Deus. Aonde eu for colocado, eu preciso glorificar o nome desse Deus. Amém. A gente aprende com José perseverança. Primeiro, que nós somos influenciadores. Depois, que nós precisamos ter perseverança. O perseverante é diferente do teimoso. O perseverante é aquele que sabe que mesmo que as circunstâncias não estejam boas, mas se Deus fez uma promessa na nossa vida, essa promessa será cumprida. Amém. Novamente a gente aprende com José. Amém. A geometria, ela diz que o caminho mais curto entre um ponto e outro é uma reta. Deus podia ter usado uma reta com José, sim ou não? Tirava José lá de Canaã e colocava diretamente no trono do Egito. Ele tem poder de fazer isso, não? Mas Deus não usou uma reta. Deus queria usar um triângulo, um losango, um círculo. Mas olha uma coisa: Deus disse que aconteceria, aconteceu.
Às vezes a gente tem uma promessa de que Deus vai fazer uma coisa grande na nossa vida. Aí a coisa começa indo para trás, para trás. Conheci um rapaz lá em Gravatá que disse assim: irmão, o pessoal diz que a gente tem que orar, mas quanto mais eu oro, mais a oração aparece. Estava conversando com uma irmã, minha vida está tão complicada. Ela disse: irmão, não ore por isso aí mais não, porque na sua vida é prego batido e ponta virada. Eu disse: querido, quando o diabo bate o prego e pega a ponta, Deus desvira a ponta, arranca o prego e joga a tábua fora, o diabo não bateu. Se a gente sentir que a vida está indo muito para trás, fique tranquilo, é Deus que está no comando. Quando a gente quer que a flecha atinja o alvo com bastante força, a gente tem que puxar ela bem para trás. É assim que Deus faz. José desceu ao nível mais baixo. José poderia ter passado por uma reta, mas não foi. A Bíblia mostra para nós que José saiu de casa como um homem de confiança. Capítulo 37, verso 3, diz que Jacó amava mais a José do que a todos os filhos. Saiu de casa como um filho amado. Eu amo isso aqui. Aí ele chega no caminho, se perde dos irmãos. Ele foi lá atrás dos irmãos, quando chega no caminho, ele se perde. E quando ele se perde, ele ia voltar para casa. Mas Deus disse: não, você vai seguir como eu planejei. Aí aparece um homem e diz: não volta não. Se ele voltasse para casa, ele não seria vendido. Mas você pode ler capítulo 37 ainda, no verso 15, a Bíblia diz que um homem, a Bíblia não dá nem nome, um homem encontrou a José. E o homem é quem fala assim: você está procurando quem? Percebeu que ele estava perdido. Aí ele diz assim: estou procurando meus irmãos, você não viu? Ele disse: eles foram lá para Dotã. Eu escutei, o homem escutou 11 crianças conversando e disse assim: eles estão em Dotã. Aí José vai lá para Dotã e encontra esses homens. Saiu de casa como amado, ficou perdido no caminho, chega diante dos irmãos como odiado. Os irmãos assim: lá vem aí, ó, o tal sonhador. Aí os irmãos pegam José e jogam dentro da cisterna, uma nova transformação, lixo. Tira José da cisterna, era alguém que podia ser vendido, um produto. Chega para os midianitas como escravo, é vendido para os ismaelitas como escravo, vai para a casa do Potifar, agora ele é mordomo. Aí José diz assim: o melhor lugar que eu fiquei foi como mordomo. Mas Deus disse: vai ficar aí não, porque eu ainda tenho um lugar para você. A gente precisa aprender que durante o processo que a gente passa, que não é fácil lidar no processo de Deus, né, irmã Vera? Não é fácil perceber que Deus está trabalhando a nossa vida, mas eu e você precisamos entender que todo vaso antes foi um barro esmurrado. Então não reclama no processo. Eu não sei o que você está passando agora, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está no negócio. Aleluia, eu creio. Deus continua no comando. Amém, eu creio. O meu filho está dando dor de cabeça. Deus tem o analgésico. Amém. Meu marido complicado, minha esposa que ainda não se converteu, ainda, mas Deus está no processo. Amém. Deus está no comando. Aí José está lá como mordomo, sai da casa do Potifar como estuprador, maníaco do Egito. Aí vai lá para a prisão, agora ele é intérprete de sonhos. Sai da prisão, chega diante do faraó para interpretar os sonhos do faraó e sai da presença do faraó como governador do Egito. E isso não foi do dia para a noite. Eu não sei quanto tempo você está esperando que aquela promessa de Deus se cumpra na sua vida. Agora é importante que eu e você não saia do lugar, não mude de posição, continue esperando. Lembra de Jó? Jó disse assim: ainda que ele me mate. Que chegou uma hora que a mulher perdeu a paciência. A gente observa, irmãos, todos esses personagens que a gente mencionou e os outros que estão na Bíblia, todos eles, para que o nome permanecesse cravado, para que fosse inspiração para nós, eles não mudaram de lugar. Aleluia. A gente fica incomodado. Não sair. Deus não faz logo, a gente quer se ajoelhar e quando levantar, a resposta já está. Algumas vezes Deus faz isso. É verdade. Já teve casos da gente orar, sim ou não? Já aconteceu na sua vida? Sim, já. Na minha já. De orar e o milagre acontecer. E já teve outros de não acontecer logo. Eu tenho uma promessa que Deus me fez já faz muitos anos, mas eu estou esperando. Amém, eu também. Queridos, eu e você não podem sair do lugar. Glória. José, ele tinha motivos humanos para dizer assim: ó, Deus não me abandonou,
Porque eu fico imaginando que enquanto ele estava lá dentro da cisterna, naquele lugar, na cisterna vazia, tinha bicho ali dentro, fico imaginando escorpião, formiga. Ele ficou muito tempo ali enquanto os irmãos discutiam, mata ou não mata, vende ou não vende. Eu fico imaginando que enquanto ele chorava, dizia: Deus, por favor, me livre daqui, que ele devia me proteger, não está me protegendo, minha mãe e meu pai não estão aqui, e o Senhor é o mais próximo que poderia me proteger. E sabe qual foi a voz que José ouvia ali dentro? Nada, silêncio, porque muitas vezes Deus fica em silêncio. Mas escuta uma coisa, Deus continuou acompanhando José. E José sentia isso, porque todas as vezes que ele estava lá dentro, no Egito, ele recebia proposta, porque o diabo não deixa de fazer proposta. Todas as vezes que ele recebia proposta, ele comparava com o que Deus prometeu. Aí dizia assim: ó, eu vou fazer isso. A mulher, quando veio tentá-lo, era uma proposta muito grande. Ele já tinha o coração do Potifar. Sim ou não? Sim. Ele não podia agora pensar: não, mas isso aí é estratégia. Se eu também tiver o coração da esposa de Potifar, eu tomo conta da casa toda. Eu vou agradá-la, porque eu já agradei na administração, vou agradá-la com o que ela quer, eu domino a casa. Mas disse assim: de forma alguma eu vou pecar contra o meu Deus. Amém. Alguém do lado diz assim: doido, esse Deus que você não vê, que não tirou você da cisterna, mas José entendeu. Quando os irmãos chegam, ele diz assim: vocês foram instrumento de Deus. Deus mandou que eu viesse na frente de vocês para proteger a vida. E aquele que era o odiado, era o escravo, era lixo, era produto, José, Deus através dele, através de sua administração, ele abençoou várias nações. Não foi só o povo de Canaã que foi para lá para o trigo que ele tinha guardado, foram muitas nações. Sabe o que a gente aprende aqui, queridos e queridas? É que Jesus é o nosso melhor amigo. Amém. Se a gente tiver que imitar alguém, vamos imitar a quem? Amém, a Jesus. Porque todas as pessoas que imitaram a Jesus, que andaram com Jesus, que foram fiéis a Jesus, não se decepcionaram. Tiveram turbulência? Tiveram perdas? Tiveram. Mas tiveram vitória. Amém. E o que Deus tem para a gente lá no final é vitória. Não deixa quem quiser fazer o que quiser, se vestir da forma que quiser, andar do jeito que quiser, ir lá para a internet e falar, esculhambar Deus. Deus sabe se defender. É importante que eu e você continuem sendo identificados como alguém que adora a Deus. Aleluia. Quem se aproximava de José, via em José bom caráter. Era alguém que tinha o espírito de excelência na vida dele. E o que é mais extraordinário de tudo aquilo que a gente falou aqui nessa manhã, é que esse mesmo espírito de excelência está à nossa disposição. Amém. Então, irmãos, somente para encerrar, eu ouvi uma das irmãs dizerem aqui, assim de manhã, o campo mais difícil para a gente trabalhar é a nossa casa. Então, a gente observa que a gente acha que é o campo mais difícil, porque assim, a resposta é mais demorada. Sabe por quê? Porque os membros da nossa família demoram mais a admitir que o estilo de vida que a gente vive é melhor. Mas olha, nós temos uma promessa: crê no Senhor Jesus e vai ser salvo somente você? Você e a sua casa. Deixa eu revelar uma coisa aqui para você. Talvez você faça um culto familiar sozinho, mas você não sabe que tem membro da sua família indo lá para o banheiro chorar no lugar que você não quer. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. Continue sendo influência na sua casa. Amém. Continue fazendo culto familiar. Amém. Continue suas casas familiares. Irmão, já faz um tempão que eu estou orando. Continue orando. Continue orando. Vai chegar uma hora que Deus vai revelar surpresa. Nada do que nós temos feito por Deus até aqui tem sido em vão. Mantenha a sua postura diante desse Deus, porque eu tenho certeza, convicção, de naquele grande dia, quando Jesus voltar na nuvem do céu, você vai abrir os braços e é isso, Jesus. Aleluia. Quando adentrar nas portas do céu e tiver o privilégio de estar diante do trono do Senhor, a primeira coisa que vai vir no seu coração é: valeu a pena. Valeu a pena. Tudo que eu passei ali naquela terra. Vai valer a pena. Porque aquilo que Deus tem preparado para nós está acima do governo do Egito. Tem um nome acima de filhos e filhas. É inédito o que Deus tem preparado para mim e para você. Que Deus muito nos abençoe e faça de nós, homens e mulheres, que se entrega a esse Deus sem olhar para trás.
Amém. Glória, aleluia. Manda, Senhor. Que o nome do nosso Deus possa ser honrado e glorificado. Amém. Tem horas que eu penso que não vou suportar e que esse deserto me sucumbirá. Tem horas que as lágrimas saem sem querer Glória. e que o coração
Bendito Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, obrigado pelo teu cuidado enquanto estamos aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor se mantém no controle. O teu trono é eterno. O Senhor reina para sempre. E nós te convidamos mais uma vez para reinar na nossa vida. Abençoe a cada um de nós que aqui estamos e aqueles que estão acompanhando de algum lugar. Por favor, Deus, que o teu Santo Espírito fale aquilo que a gente não soube dizer, mas que nós possamos sair daqui deste encontro mais crentes do que quando aqui chegamos. Não importando qual seja a circunstância, o que é que tem nos incomodado, a gente precisa relembrar que a promessa que o Senhor nos fez, faça chuva ou sol, frio ou calor, o Senhor vai cumprir. Leva-nos em paz aos nossos lares, permaneça conosco. Continue abençoando a liderança desta igreja, a cada membro desta igreja, a cada família aqui representada. E rogamos no nome de Jesus. Amém. E assim seja. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Geilton, ao casal, no caso a família do irmão Geilton, por ter disponibilizado o tempo de vir aqui à casa do Senhor, cheio do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo para a igreja, e com certeza a igreja vai sair daqui radiante de alegria, porque Deus falou aos nossos corações. Nosso irmão Geilton, ele vai estar lá na frente. Que mais que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém, glória. Eu que agradeço mesmo, Deus, que eu estou me abençoando, viu? Não, Jesus. Tá bom. Só não pensar na ideia.